Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Pedro e hoje teremos mais uma aula de História. Na aula passada, nós conhecemos exemplos concretos da autonomia da polis grega. Foi apresentado a vocês aspectos da organização de Esparta. Hoje aprenderemos sobre Atenas e as suas formas de organização. Vamos lá? Para que vocês possam acompanhar ali da casa de vocês, eu peço que abram a apostila 3, na página 140. Prontos? Bom, nós já aprendemos então que povos indo-europeus se deslocaram e chegaram à região da Grécia. Os povos que chegaram à região de Atenas foram os jônios. Os jônios, quando eles chegaram à região que era chamada região da Ática, eles criaram uma cidade e deram o nome de Atenas, em homenagem à deusa da sabedoria, que tinha o nome de Atena. Como a cidade ficava no litoral, percebam no mapinha aqui ao lado, eles dedicaram-se à agricultura e ao comércio marítimo, ok? Então, observem, neste mapa, nós temos então a localização de Atenas na Grécia Antiga. Ficava nessa região aqui, ok? Política, mais que poucos, menos que todos. Bom, como Esparta, Atenas era em seu início uma cidade oligárquica, com a participação política muito restrita aos eupátridas, a um grupo restrito no poder, oligarquia, nós já vimos na aula anterior. No século VI, diante de mobilizações de outros grupos sociais, aconteceu a mais importante reforma política e social dessa cidade grega. Um legislador chamado Clístenes propôs a democracia. E o que era essa democracia que ele estava propondo? Seria o governo do povo, o significado disso. Demos, em grego, é povo. Então, esse poder na mão do povo. A democracia ateniense era uma democracia direta, ou seja, os cidadãos eles se reuniam na Ágora, que é o nome que era dado à praça pública, para discutir diversos assuntos e votavam no que achavam melhor para cada um e para o futuro da cidade. Nessas assembleias, que reunia esses cidadãos, eram discutidos temas como aumento de impostos, mudanças nas leis existentes, aplicação do dinheiro público, declaração de guerra, entre outros. Essa assembleia era chamada de eclésia, que era uma assembleia geral. Então, vamos recapitular, vale reforçar que os cidadãos atenienses conquistaram o direito, a partir de reformas, de expressar sua opinião em público. Eles discutiam em uma praça pública, chamada de Ágora, em uma assembleia que ganhou o nome de eclésia. Discutiam questões referentes à vida na cidade e escolhiam as pessoas que participariam da administração pública, ou seja, que governariam a cidade. Ok? Bom, então, na democracia, todos os cidadãos passaram a participar da vida política da cidade de Atenas. Vamos entender um pouquinho melhor sobre esse processo de transformação na sociedade ateniense e quem era considerado cidadão nessa sociedade. Vamos pensar o seguinte: nos primeiros tempos dessa cidade, de Atenas, somente grandes proprietários de terra, que eram chamados de eupátridas, podiam participar das decisões da cidade. Então a cidade era uma oligarquia. Apenas eupátridas decidiam os rumos da cidade, somente quem tinha posses. Ok? Estavam afastados da política os georgóis, que eram pequenos proprietários, os demiurgos, que eram os comerciantes, os tetas, que eram pessoas sem posse, os metecos, que eram os estrangeiros, que dedicavam-se especialmente ao comércio,
e os escravizados, pessoas que perdiam sua liberdade de alguma maneira. Né? Com o passar do tempo, os atenienses de menor prestígio social, os mais pobres, como pequenos proprietários e comerciantes, começaram a exigir mudanças na administração da cidade. Eles queriam melhores condições de vida e que a lei fosse aplicada da mesma forma para todos, né? Independente da condição financeira, né? Condição de posses. E entre outras muitas questões que afetavam o cotidiano deles. Okay? Bom, graças à pressão desses atenienses, várias reformas foram feitas, ampliando os direitos da população, como as reformas de Clístenes. Né? Bom, então quem que era considerado cidadão? Percebam nessa divisão da sociedade, né? Nessa organização que vocês podem encontrar na página 141. Acompanhem comigo. Cerca de 40 mil cidadãos. Mas quem era cidadão? Bom, vamos lá. O cidadão ateniense era, um homem, tinha que ser homens livres, maiores de 18 anos, nascidos em Atenas e filhos de pai e mãe ateniense. Podia ser pobre ou rico, mas tinha esses pré-requisitos. Tá? Estrangeiros, também chamados de metecos, eram pessoas livres, não nascidos em Atenas ou descendentes de outros estrangeiros. Percebam que estão no degrau abaixo, não são considerados cidadãos, nem com as reformas. Então, continuavam se dedicando a ocupações variadas, como agricultura, comércio, artesanato. Degrau de baixo temos cerca de 80 mil mulheres e crianças. Aqui entram as mulheres e os menores de 18 anos. As mulheres não eram consideradas cidadãos. Elas não eram consideradas cidadãs, no caso. Nascidas ou não em Atenas, não eram consideradas. Elas eram associadas ao espaço do lar. Já os menores de 18 anos podiam se tornar cidadãos ao alcançar a maioridade, desde que descendessem, fossem filhos de atenienses. E por último, aqui no último degrau, temos cerca de 200 mil escravizados, que podia ser por duas maneiras. Estrangeiros capturados em guerras e os descendentes desses estrangeiros, ou atenienses que não pagavam suas dívidas e se tornavam posse de seu credor. Vale destacar que no século VI a.C., essa forma de escravização por dívida foi proibida. Ok? Mas percebam, quantas pessoas ficaram excluídas da cidadania. Uma minoria de 40 mil cidadãos era privilegiado, podia participar da política, enquanto os outros grupos não participavam das escolhas. Ok? Então, quando eles definiram esse conceito de democracia, essa participação do povo, participação de todos os cidadãos, nem toda a população era considerado cidadão. Ok? Vamos compreender, então, como Clístenes organizou a democracia. Então, ele dividiu a cidade em 10 áreas. Para cada área, eram sorteados anualmente 50 cidadãos maiores de 30 anos para integrar uma assembleia menor, chamada bulé, ou Conselho dos 500. Os representantes da bulé redigiam as leis votadas na eclésia conforme a vontade da maioria dos cidadãos. A bulé também indicava quem colocaria em prática as suas decisões e quem julgaria os criminosos, aplicaria então a justiça. Os atenienses acreditavam que a participação política era tão importante quanto a sua profissão e sua vida particular. Eles tinham orgulho de decidir e participar da administração de sua cidade, sendo pobre ou rico. Ok? Então, aqui ao lado eu trago para vocês uma forma de organização da democracia ateniense. Ok? Bom, educação para a cultura. Além da política, os atenienses se destacaram pela valorização do conhecimento e das criações culturais.
Enquanto o principal objetivo dos espartanos era se tornar um bom soldado, os atenienses queriam ser cultos e sábios. A educação ateniense era privada, ou seja, quem podia pagar, colocava os filhos a partir de 7 anos em escolas particulares e contratava pedagogos para acompanhar os seus estudos. Quem que era o pedagogo? Uma palavra que vem do grego também. Paidós significa criança e agogós significa que conduz. Então, aquele que conduz as crianças, o pedagogo. Uma pessoa que ficava, então, responsável por ajudar as crianças e fazer todo um acompanhamento para essas crianças fazerem as tarefas e estudarem em casa, reforçando o que era ensinado na escola. Os atenienses valorizavam muito a educação do espírito, obtido por meio da poesia, da música, do teatro, mas também não descuidavam do corpo, ainda que apenas os meninos ricos tivessem acesso a uma formação mais completa. Ao contrário do que ocorria em Esparta, em Atenas só se convocava o exército em caso de guerra. Então, os cidadãos atenienses faziam uma preparação militar muito mais breve, que ocorria entre os 18 e 20 anos de idade. Nessa imagem aqui ao lado, vocês podem ver uma representação de pedagogos ensinando jovens gregos, ensinando a escrita, a leitura e a música, que fazia parte dessa formação do ateniense. Tá, mas e as mulheres em Atenas? Nós vimos como era em Esparta, mas diferentemente de Esparta, onde as mulheres ocupavam espaços públicos, em Atenas elas tinham uma atuação muito mais restrita. Quando meninas, elas não recebiam nenhum tipo de ensino, quando crianças. Elas eram preparadas para ficar em casa, fazendo serviços domésticos, cuidando dos escravizados, zelando pelos filhos, tecendo, fiando e participando de festivais religiosos. Já mulheres de menos posses dedicavam-se a vender comidas e bebidas nas praças, ou comercializavam itens como perfumes e tecidos. Era uma forma de garantir a sua sobrevivência em Atenas. Uma das responsabilidades das mulheres atenienses era a preparação de lã e a tecelagem de tecidos. Em um dos lados dessa ânfora, que vocês podem ver nessa imagem, o que é uma ânfora? É um vaso com gargalo estreito. Ok? Nesse caso, é uma ânfora grega de azeite do século 6 a.C. Então, nós temos uma pintura que representa duas mulheres trabalhando em um tear vertical, que é a imagem à esquerda. No outro lado, a imagem à direita, da outra ânfora, nós temos uma representação de 4 mulheres, 2 delas enrolando fios de lã e outras 2 dobrando o tecido já acabado. Então é bastante diferente a relação das mulheres na sociedade espartana e em Atenas. Bom, pessoal, Atenas viveu o seu auge no século V, o século de Péricles, que foi o estratego da cidade, que era o chefe do exército. Só que nesse período ficou conhecido como período clássico. Esses estrategos, além de organizar a defesa da cidade, tinham funções administrativas, trabalhavam com planejamento de obras públicas e outras funções. A contratação de arquitetos e escultores transformou a cidade de Atenas. Mercados, templos, praças, tribunais, teatros e ginásios foram construídos nesse período clássico. Uma das obras de maior destaque pode ser visitada até os dias de hoje. É o Pártenon, que é um templo dedicado à deusa Atena, que era considerada a protetora da cidade. Vestígios dessa antiga cidade de Atenas, antiga Atenas, existem até os dias atuais na capital da Grécia. Como vocês podem ver nessa imagem ao fundo, o panorama da cidade revela ao centro as ruínas do Pártenon. Okay? É uma foto ao fundo que é de 2019, com essas ruínas da civilização grega.
Na página 45 vocês vão encontrar gregos contra gregos. Além de Esparta e Atenas, havia na Grécia uma centena de outras cidades-estado. Algumas eram mais parecidas com Esparta, né, que eram oligárquicas e agrárias. Outras eram mais parecidas com Atenas, que eram democráticas e tratavam mais do comércio. Com o passar do tempo, essas duas polis adquiriram supremacia sobre as demais, né, e acabaram se enfrentando numa guerra pelo controle do mundo grego, pela hegemonia, para mostrar quem era mais poderoso. Essa guerra ficou conhecida como Guerra do Peloponeso, que ocorreu entre os anos 431 a.C. e 404 a.C. Essa guerra foi vencida pelos espartanos e pelas cidades aliadas. Embora tenha saído vitoriosa, né, a cidade de Esparta, todos os gregos perderam com essa guerra. A divisão das cidades com a Guerra do Peloponeso enfraqueceu toda a Grécia e permitiu que os macedônicos, um povo que vivia ao norte da Península Balcânica, invadissem a região e submetessem os gregos ao seu domínio em 338 a.C. Liderados por Alexandre Magno, também conhecido como Alexandre o Grande, os macedônicos conquistaram um grande império. Embora tenham dominado a Grécia, os macedônicos logo se tornaram admiradores da cultura grega, preservando, essa cultura e divulgando em outras áreas do seu império, espalhando essa cultura por todo o seu império. A cultura grega, conhecida como helênica, disseminada pelo Império Macedônico, que uniu então tradições orientais, tornou conhecida essa cultura como cultura helenística, que mistura elementos orientais com helênicos, dos gregos. Vale lembrar, pessoal, que décadas antes da disputa da região do Peloponeso, entre os anos de 490 a.C. e 480 a.C., os gregos conseguiram vencer as guerras médicas e detiveram então os persas, ok? Porque as cidades-estados estavam unidas nessas guerras. A Batalha das Termópilas, abordada no filme 300, que eu já comentei na aula anterior, fez parte dessas guerras, que foram gregos contra persas. Isso trouxe prosperidade para os gregos. Mas quando os gregos se enfrentaram, gregos contra gregos, isso enfraqueceu, possibilitando, observem no mapinha ao lado, que os macedônicos, que ficavam restritos a esse pequeno território ao norte da região da Grécia, pudessem então conquistar os gregos e depois várias outras regiões, ampliando um território que ficou conhecido como um império, porque foi um território bastante extenso, conquistado pelos macedônicos. Mas isso permitiu também a cultura grega chegar em outras partes do mundo, ok? Bom, pessoal, na aula de hoje nós conhecemos como funcionava a polis de Atenas, a cidade-estado Atenas. Também aprendemos sobre a Guerra do Peloponeso e sobre as conquistas de Alexandre Magno, Alexandre o Grande, período que passou a ser conhecido como período helenístico, ok? Bom, espero que tenham gostado da aula. Acima está meu contato caso tenham dúvidas. Bons estudos, pessoal! E agora eu gostaria de chamar a atenção, me despedir de vocês. Hoje foi nossa última aula do ano e eu gostaria de agradecer bastante. Não foi um ano fácil, não foi esperado, não foi para isso que nos planejamos no começo do ano. Nós gostaríamos de estar com vocês na sala de aula, mas foi uma situação atípica e precisamos agir com distanciamento. Esperamos mesmo que logo, logo tudo retorne à normalidade. Desde já tenho aqui que agradecer vocês e desejar um excelente final de ano, boas festas para vocês e para toda a família, ok? Muito obrigado e até mais.